que é isso? Resposta: ninguém sabe. Jesus fala, eu vou dar para vocês a estrela da manhã. Então eu vou falar das possibilidades. Eu vou falar aquela que mais eu acredito ser. Ah, mas eu penso que é diferente. Ok, fique à vontade. Na Bíblia, existem coisas que são muito claras. Eu acredito que o primeiro leitor entendeu muito mais fácil que a gente. Nós somos muito longe, temporalmente e geograficamente. Então vamos usar as possibilidades. O que seria a estrela da manhã? Jesus está dizendo, eu vou dar para vocês a autoridade e vou dar para vocês a estrela da manhã. Primeira possibilidade é que o texto esteja falando sobre a ressurreição, a primeira ressurreição que os crentes vão experimentar. Então ele está falando assim, eu vou dar para vocês o privilégio de experimentarem a primeira ressurreição, a segunda é para os que vão ser punidos. Ou seja, na ressurreição haverá uma glória. A ressurreição acontece depois de um período de trevas. Então alguns querem associar o seguinte, quando os salvos se levantarem, reluzindo em glória, eles serão como a estrela que aparece no final da manhã. Passa a noite escura, aparece uma estrela, depois ela desaparece. Então as pessoas dizem, olha, Jesus está dizendo assim, os vencedores vão passar pela primeira ressurreição. Há um problema aqui. Qual é o problema? Se só alguns vão passar se só o vencedor vai passar pela primeira ressurreição, complicou. E os outros? Então tem gente na igreja que vai passar pela segunda ressurreição do juízo. Então eu vou descartar isso daqui porque teologicamente vai ter implicações. Segunda possibilidade sobre o que seria a estrela da manhã. Alguns dizem que Jesus está falando sobre Satanás. Ele está mencionando a figura do diabo. Vire as páginas da sua Bíblia para Isaías capítulo 14. Rapidamente. Isaías capítulo 14. Você encontra um dos textos, um texto que está falando de um rei, mas as pessoas, há também um texto que debate, eu não vou me aprofundar aqui agora, mas é um texto que é claramente chamado texto de dupla referência. O que é um texto de dupla referência? É um texto quando você fala, o profeta fala de um homem, mas você sabe que aquele personagem histórico que existiu não cumpre todos os requisitos. Então o profeta está falando de alguém e por trás desse alguém existe um ser espiritual. Então é como se o profeta estivesse falando para dois. Ele está dirigindo as palavras tocam no homem até onde podem tocar e ultrapassando tocam no ser espiritual, porque a palavra vai terminar ali. Então veja, ele diz assim, versículo 12. As pessoas acreditam que o profeta Isaías esteja corretamente falando uma profecia sobre o rei da Babilônia e atribuindo também essa profecia ao próprio Satanás. Diz assim, veja como você caiu do céu, ó estrela. Está assim na sua Bíblia? Então o profeta Isaías fala assim, veja você que caiu do céu, ó estrela da manhã. E aí eles olham para o Apocalipse e Jesus falou assim, eu darei a vocês a estrela da manhã. Veja. Eu darei, versículo 2, veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, ou seja, a estrela que aparece na alvorada do dia. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Até aí, tranquilo. Chamar alguém de estrela da alva, não sei se vai se adequar muito ao rei, pode estar falando da glória dele, depois ele continua. Você que pensava, subirei ao céu. Opa, começou a complicar para a figura do rei aqui. Subirei ao céu e exaltarei o meu trono acima do quê? Das estrelas, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei como o quê? Semelhante ao Altíssimo. Muito bem, muito debate sobre o texto. A proposta não é expor esse texto hoje, mas acredita-se que sim, ele estivesse falando de um rei humano, mas em algumas colocações que ele faz não dá para harmonizar num personagem humano. Então isso extrapola, é possível que ele esteja falando também de um ser espiritual, que quis subir acima das mais altas nuvens do céu, que quis ser adorado entre as estrelas, e o texto fala assim, quis se assentar, estar num trono, no monte da congregação. Então alguns leem a ideia de que Deus, ou Satanás queria se colocar como Deus numa esfera onde ele fosse adorado. E o texto diz mais,
Você que disse, serei semelhante ao Altíssimo. Quem propôs esse tipo de frase aqui? Vocês lembram onde essa frase apareceu já? Lembram no Éden? Eva, pode comer, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês vão ser o quê? Semelhantes ao Altíssimo, ou semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal. É uma frase típica do diabo. Você não quer ser como Deus? Ele queria, e ele propõe para o homem a mesma coisa, e o homem tropeça e cai. Então, eu vou parar por aqui, mas eu estou só pontuando. Possibilidade, e seja, estrela de Jesus fala, eu vou dar para vocês a estrela da manhã, ou seja, vocês vão ressuscitar e vão brilhar como as estrelas. Eu acho que é ruim. Segunda, ele está dizendo assim, eu dei autoridade para vocês governarem as nações e darei a vocês a autoridade sobre a estrela da manhã, sobre o diabo. Vocês vão ter poder para punir o diabo. Possibilidade? Mas começa a ficar remota e estranho também, tá bom? Mas tem muita gente que defende isso, que Jesus está falando, eu vou dar para vocês o diabo, vou amarrar o diabo de verdade agora e vou dar para vocês. Mas a gente não vê isso acontecendo no texto. Em Apocalipse 20, você vê o diabo sendo amarrado e não dado aos crentes, preso num lugar. Mas alguns preferem dizer que Jesus vai dar a estrela da manhã, ou seja, vou dar o diabo a vocês. Ok. Terceira possibilidade. Está falando de Daniel, capítulo 12. Vira as páginas da Isaías, vai passar Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Daniel, capítulo 12. Estamos terminando, irmãos. Daniel 12. Alguns acreditam que Jesus está fazendo uma referência aqui a Daniel, capítulo 12, versículo 1 a 3, mais especificamente o versículo 3. O versículo 2 diz assim, muitos dos que dormem no pó da terra, está falando do final do período da tribulação. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Isso é um texto muito sério, depois você considera ele aí. Ou seja, existe vida eterna e existe horror eterno também. E diz mais, versículo 3. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Alguém tem outra versão para isso? Os que forem sábios na ressurreição vão brilhar intensamente. Então, veja, está falando que é todo mundo? Não. Ele fala assim, alguns vão brilhar intensamente quando se levantarem dos mortos. E ele continua. Os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas. Resplandecerão, brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Então, alguns acreditam que Jesus está falando assim, aos vencedores eu vou dar a estrela da manhã, ou seja, eu vou dar a vocês um brilho extraordinário. Todos os crentes vão brilhar? Vão, mas alguns vão receber fulgor e brilho extraordinário. Isso já começa a se harmonizar melhor com o contexto aqui. Todos ressuscitam, mas alguns brilham de forma extraordinária. Vão receber dele o privilégio. Quem? Os que conduzirem muitos à justiça. Os que forem sábios. Os que permanecerem fiéis. Ele está prometendo, muitos querem dar like, não é? Tirar foto e falar, eu sou o rei aqui. Jesus fala, não, no futuro. Se preocupe com o futuro, porque vai brilhar eternamente. Não dá para aumentar a glória na eternidade. Falar, olha, agora eu estou preocupado, posso brilhar um pouquinho mais? Não. Agora você é o que é. Vai brilhar para sempre nesse brilho aí. Eu queria brilhar mais. Não tem jeito. É isso aí. Possibilidade plausível. Quarto. Jesus está falando sobre ele mesmo. Está dizendo para os crentes. Ao vencedor darei a ele a estrela da manhã. Apocalipse capítulo 22. Falta só mais 2 pontos e eu termino, queridos. Os irmãos estão cansados. Apocalipse 22. Apocalipse capítulo 22. Isso é um argumento forte porque está dentro do próprio livro. Diz assim, bem-aventurados, Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, idólatras e todo aquele que ama ou pratica mentira. Verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês, nas igrejas. Eu sou a raiz de Davi e a geração de Davi, e eu sou mais o quê? A brilhante estrela da manhã. Ele disse, eu sou
a brilhante estrela da manhã, no livro de Apocalipse. Mas para a igreja ele falou, ao quem vencer eu darei a brilhante estrela da manhã. Alguns entendem que ele está falando assim, aos que vencerem, todos vão ter o privilégio de estar com Cristo na eternidade, os salvos? Todos. Mas a quem vencer, eu vou dar o privilégio de uma proximidade maior. Eu vou me entregar a eles de uma maneira maior. Nós temos aqui alguns aspectos, imaginando assim, que se você vivesse em Brasília, e você tem um presidente lá chamado Jesus Cristo, alguns vão morar no Palácio do Planalto, vão ter acesso direto a ele, outros vão morar no espaço da região de Brasília. Gente, é obscuro, as pessoas estão buscando isso aqui, tentar resolver. Pode ser Jesus? Pode ser Jesus. Mas eu vou falar a quinta hipótese. A quinta hipótese é o planeta Vênus. Vocês sabem que quando se fala sobre a estrela da manhã, sabe que a estrela da manhã é Vênus aparecendo no céu. No crepúsculo, aí no alvorecer do dia, ela aparece, depois ela some. Aí você fala assim, mas nossa, pastor, essa é a mais absurda. Jesus está falando, olha, quem vencer vai receber o planeta Vênus. Não, essa é a mais plausível. Essa é a mais forte delas. Por quê? Porque Roma marchava sobre os seus inimigos e à frente de Roma ia um soldado com estandarte. Ele tinha uma bandeira na frente. E todo estandarte romano tinha o símbolo de Vênus. Vênus era para eles o protetor, o que daria vitória sobre eles. Então, Jesus está dizendo assim, vocês que estão sendo perseguidos pelo Império Romano, que marcha massacrando os crentes com seu estandarte, permaneçam fiéis até que eu venha. E quando eu vier, eu vou dar autoridade para vocês destruírem as nações ímpias. E eu darei para vocês Vênus. O que o leitor entendeu na época? O Senhor está prometendo que quando Ele voltar, nós teremos vitória sobre o Império Romano, que preconizava, que era a imagem muito forte do mal. Aliás, nas figuras que nós estamos vendo de Daniel capítulo 7, de terça-feira aqui, o quarto animal que se levanta é um animal que descreve o Império Romano. Então, quando Jesus voltar à Terra, um tipo de Império Romano vai estar em vigor. Faz sentido isso? Quando eu voltar, eu darei a vocês a estrela da manhã, esse símbolo do paganismo romano que marcha sobre vocês. Eu vou tomar esse estandarte e vou dar na mão de vocês. Sabe o que o estandarte simbolizava? Quando alguém estava andando com o estandarte caía, outra pessoa tinha que levantar o estandarte. O estandarte era o soldado que mantinha dizendo assim, Roma está triunfando. Jesus fala, eu vou tomar isso e vou dar na mão de vocês. É um fim do Império Romano. Não haverá mais poder sobre vocês. Muito forte esse argumento para o leitor do primeiro século. Para nós não faz sentido. Pastor, qual das 5 eu fico? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aí eu poderia puxar outras aqui, mas vai complicar muito e aí são muito remotas. Ao vencedor darei isso.